Aham. Pô, cara, sujeira pra todo lado aí. Não, tá ótimo, tá ótimo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós começamos um novo projeto da UNK Group chamado Obra em Pauta. A gente vai estar conversando com construtores, com pessoas do mercado da construção civil, e hoje eu tenho a honra de estar conversando aqui com o Jair Souza, um empreendimento que começou na UNK que se chama Opus Residência. O Jair é da construtora EBS e a gente vai estar fazendo um bate-papo para conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais da EBS, conhecer a história do Jair e tá mostrando para vocês. Tudo bem, Jair? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que você é um cara bastante reservado, já era um cara focado no mercado, já tá há algum tempo trabalhando com isso, e o quão é desafiador tá trazendo essa conversa para cá, tanto que a Ângela teve que intervir. Para quem não sabe, a Ângela é a esposa dele que tá gravando aqui nos bastidores. Essa é a Ângela. E conseguiu convencer o Jair a ter essa conversa com a gente. Jair, eu gostaria de entender um pouquinho como que começou essa tua paixão pela construção civil, da onde surgiu isso? Então, eu já trabalhava no setor da construção civil, mas como servente, como peão de obra, vamos colocar assim, né? Uhum. Aí num churrasco de família, o meu tio que é pedreiro comentou da possibilidade de empreender, que o pessoal conseguia fazer bastante dinheiro com obra e tudo mais. A gente vislumbrou uma oportunidade de mercado, foi começando a fazer economias, começou o primeiro projetozinho num bairro um pouco mais afastado, foi vendendo e foi dando prosseguimento. Deixa eu te perguntar, esse primeiro projeto, então, assim, ó, começou, ok, eu tenho um tio que trabalha, eu tô trabalhando, né, de uma maneira ali, vamos falar, humilde, né? Sim. Pô, servente, eu tô trabalhando aqui, tô ajudando a construir e eu acredito que eu posso transformar isso no meu sonho, que eu também possa começar. Você precisou estar estudando um pouco mais, entendendo do mercado, como que foi isso? Então, assim, eu já fiz curso técnico, tá? Então eu sou técnico em eletromecânica, fiz o curso básico de elétrica, então eu já tinha algum contato com construção civil. Aí a parte de obra em si é meio que tateando, vai fazendo e vai aprendendo no meio do caminho, vai errando várias vezes, é normal, é comum, Uhum. né? Mas é meio que fazendo mesmo, não tem muito manual. Não tem acertando, nada. Errando Isso. alguns momentos. Tentando corrigir o que é possível, né? E esse teu primeiro empreendimento, o que foi um sobrado, foi uma casa? Foi dois geminadozinhos no bairro Portal, aqui em Itajaí. Tá. Na época era focado na Minha Casa Minha Vida. Até há pouco tempo atrás, todos os empreendimentos era tudo muito focado na Minha Casa Minha Vida. Só que de um tempo para cá, por conta da economia, ficou um pouco mais difícil aqui. A cidade prosperou como um todo. Uhum. Então ficou muito mais difícil de conseguir manter os preços que se enquadrassem na Minha Casa Minha Vida. Aí a gente acabou subindo um pouquinho, mas até um bom tempo foi tudo muito focado na Minha Casa Minha Vida. E desse primeiro geminado pro próximo, foram quanto tempo? Então, o primeiro de obra foi 4 meses, mas até terminar o trâmite todo de caixa e tudo mais, demorou quase 1 ano, tá? Entre efetivamente começar o próximo empreendimento. Porque no começo tu não sabe fazer, então vai perguntando e vai errando e o processo tem que recomeçar e tudo mais, não tem muito como fazer, né? Uhum. Mas demorou quase 1 ano entre o primeiro e o segundo empreendimento. Tá. O lucro não foi aquelas coisas, mas... A expectativa não mas foi como imaginava no primeiro momento, sim, mas a gente foi positivo. a gente aprendeu como é que fazia e foi cada passo que a gente dava, aprendia um pouquinho mais, né? Uhum. Perfeito. Do primeiro empreendimento para o segundo, a gente teve toda essa linha de aprendizado, de crescimento. E o segundo empreendimento, o que vocês fizeram? O que a EBS fez, Jair? Então, o segundo já foi 4 apartamentos. Então, a gente saiu de 2 para 4 apartamentos. Então, aquele modelinho 2 embaixo, 2 em cima, que é bem comum aqui na cidade, né? Ali demorou em torno de 8 meses para ser feito, foi basicamente o dobro do tempo, né? E também demorou ali cerca de 1 ano para conseguir girar, para conseguir reverter, né? Uhum. Então foi mais ou menos por ali. E deixa eu te perguntar, desse começo em relação às perspectivas comerciais, como que elas funcionavam, assim? Tinha um giro um pouco maior, demoravam mais? Quais foram os desafios? No começo ninguém te conhece, ninguém confia em ti, é normal. Eu se fosse corretor também, visse um construtor novo, não sabia se ele ia entregar, se não ia entregar. Uhum. Então não tem muito milagre, tu só começa a vender depois de pronto. Tá? Uhum. Então não tem muito, é fazer
esperar ficar pronto, para daí os clientes virem, olhar com os olhos, efetivamente, o empreendimento, e daí conseguir criar confiança que vai ser feito e daí fazer financiamento, né? Fez o primeiro empreendimento, fez o segundo, partimos para o terceiro. Terceiro empreendimento que foi? O terceiro já foi 6 apartamentos, a gente foi escalonando, até ali foi colocando dinheiro. Até o terceiro empreendimento eu trabalhava numa outra empresa, trabalhava de segunda a sexta ali, o horáriozinho comercial, e fazia no final de semana, no final do dia, alguma coisa, tocava a obra em si, né? No terceiro daí já foi 6 apartamentos, daí já chegou num VGV um pouquinho mais alto, né? Também foi no bairro Cordeiros, aqui em Itajaí. Já teve apartamentos com em torno de 120 metros quadrados, então já começou alguma coisa um pouquinho acima do Minha Casa Minha Vida. Mas foi bem legal, eu tinha 2 apartamentos acima do Minha Casa Minha Vida e 4 abaixo, né? Legal. Então, esse é o momento que você sente que já começou o mercado ter a confiança na EDS. Sim. Fez o primeiro, entregou como prometeu, o segundo, o terceiro. Fala do quarto empreendimento pra gente. Então, o quarto empreendimento já foi quando eu realmente fiquei focado na construtora. Aí foram 8 apartamentos, tá? 8 apartamentos, daí era 4 muito próximo do Minha Casa Minha Vida e 4 já bem acima do Minha Casa Minha Vida, quase o dobro do valor. Então já começa a criar um VGV um pouquinho mais robusto, vamos colocar assim, que me auxiliou a ficar focado somente na construtora. Na construção. Então foi ali na faixa de 2018 que eu saí da outra empresa e fiquei só na IBS, né? E o que você sente quando você começou a dedicar toda a tua energia para a construtora? Porque antes era uma aposta, estava fazendo como um plus, como um ganho de renda. E, ok, agora eu tô focado aqui, eu respiro disso, eu posso viver da construção civil. Como que foi esse processo para você? É desafiador. Até então, funcionário fichado, tu sabe que todo dia 5 e dia 20 vai receber e tudo mais. Quando tu pega e monta um CNPJ que depende tudo só de ti, é tu que tem que comprar certo, é tu que tem que vender certo, é tu que tem que tratar bem os clientes, tudo depende de ti. Eu sempre falo que eu chutava o escanteio e saía pra correr para cabecear. Certo. Então não tinha muito mistério nisso aí. É fazer tudo, tudo rende frutos, né? Hoje fico muito feliz por ter tomado essa decisão. Eu acredito que devam ter passado muitos desafios também nesse momento, que é comum, inclusive, do nosso mercado brasileiro, para quem quer empreender. Então, aquela situação, para quem vê hoje, poxa, a gente está construindo empreendimentos maiores. Até chegar aqui, teve altos e baixos também, eu imagino. Sim. Isso é normal, tá? Até nesse de 8 apartamentos ali, foi quando efetivamente começou a pandemia, que foi um passo que pegou para todo mundo, vamos colocar assim. Até ali, como eu vendia muito apartamentos prontos, eu não ficava muito ligado em inflação, porque eu venderia depois pelo preço que custou e tudo mais, né? Ali foi a primeira vez que eu tive que lidar com inflação, tive que lidar com lockdown, com tudo mais, então tudo subiu de preço violentamente. Então até foi desses 8 apartamentos, quando eu estava finalizando ele, foi quando começou efetivamente a pandemia, e daí no outro, que foram mais 8 apartamentos, foi uma obra basicamente do mesmo tamanho, que daí no começo ali começou bem a parte da pandemia, né? E dali foi um aprendizado bem grande, que até então eu não lidava muito com inflação, com tudo mais, então tive que aprender bastante também nessa empreitada. Então esse é o momento que a gente começa a ter a questão mais sólida do empresário. Sim. Então a gente deixa de trabalhar normalmente com uma questão mais braçal, vamos falar assim, e começa a despertar, poxa, eu preciso entender de economia, eu preciso entender de mercado, eu já conheço a questão da construção. Então, e com esse desafio que a gente acabou passando em todo o país, né, na pandemia, foi ali que acabou te fortificando enquanto empresário. Sim, e é detalhes que ninguém te ensina, não tem um curso para ser proprietário de empresa, nem nada assim. Tem que meio que fazendo, errando, pagando pelos erros e acertando e vendo onde é que tá bom, onde é que tá ruim e caminhando, não tem muito outro mistério. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jair. Teve algum momento assim que você pensou em desistir durante essa tua história? Algo que foi difícil, que você falou, cara, eu acho que isso não é pra mim? Dificuldade sempre tem. Sim, óbvio, isso natural, né? É normal, né? Mas a ponto de desistir, não. Tem parte que daí tu chega um pouco mais apertado na parte
do dinheiro e tudo mais, tem fase que a venda não encaminha conforme tu precisa e tudo mais, mas a ponto de olhar para fora e pensar em desistir, não. Isso nunca aconteceu. Ah, que perfeito. Agora eu quero falar de uma chave que foi a virada que aconteceu. A gente começa, então, de casas geminadas, a gente parte para empreendimentos um pouquinho maiores e vamos crescendo. E quando que você pensou e falou, cara, agora eu acho que enquanto construtora eu tô forte o suficiente para encarar o desafio de fazer um empreendimento vertical? Então, Como assim, que foi isso? Até os próximos 8 empreendimentos ali, eu sempre fazia uma obra por vez, então eu começava e terminava ela. Bem no segundo de 8 ali foi onde eu consegui dividir, então eu, em vez de fazer 8 apartamentos focados em Minha Casa Minha Vida, eu descolei muito do Minha Casa Minha Vida, fui para obras com um valor de apartamento muito maior, comecei a fazer 2 obras em paralelo. Então, no outro ano, eu fiz 2 obras. No próximo ano, eu fiz 3 obras em paralelo. No mesmo ano, eu consegui entregar as 3 obras. Na outra, eu entreguei 4 obras em paralelo. Tá? Só que chegou uma hora que eu não conseguiria fazer uma 5ª obra em paralelo. Então, até então, eu consegui crescer dessa mesma maneira ali. Só que eu percebi que eu não conseguiria ir muito longe sem escalonar. Então, foi onde eu vi que tinha vários construtores que eram mais ou menos do mesmo patamar que o meu, que estavam conseguindo fazer prédios e tudo mais. Se eles conseguem, eu também consigo. Perfeito. Foi onde eu comecei a ir atrás de informação e tudo mais. Foi até onde o Maurício se apresentou para mim, o Maurício que é o dono da UNK, né? Daí ele até foi um dos grandes que me aconselharam e tudo mais. Vai lá, conversa com um tal gerente, tentou indicar alguns caminhos e tudo mais. E foi onde a gente foi arriscando, mas sempre arriscando. Esse é o passo principal, é o arriscar. Não, isso quer dizer que não existe situação sólida em relação ao mercado. Não, é preciso ter riscos, mas os riscos precisam ser muito calculados. É o que eu falo entre coragem e alguém que não faz ideia do que está fazendo. Um cara corajoso é um cara que sabe os riscos, calcula tudo e decide tomar aquele passo. O inconsequente é aquele que não faz ideia do que está acontecendo, vai lá, toma um passo e está tudo totalmente errado. Então, eu sempre sou corajoso, eu tento ter as maiores informações possíveis para conseguir tomar decisão, mas sim, sou sempre bem... decisões grandes, né? Então, é sempre bem arrojado. E tem uma outra situação que eu quero te perguntar. A gente vê esse crescimento, mas a gente sabe que não existe só o Jair na EBS, né? Você acaba trabalhando com um time, inclusive a sua esposa, a Ângela, é uma pessoa que está sempre do teu lado, e eu acredito que desde o início a Ângela já estava. Como que entrou a Ângela nessa situação? Então, a Ângela era bancária, então até uns 3 anos atrás ela tinha a função dela, até depois que eu saí da empresa, foi o ponto que sustentou a casa. Eu não tiro o dinheiro da consultora, agora que eu comecei a tirar um pouquinho, né? Mas até então eu não tirava dinheiro para as contas pessoais, nem nada assim, porque eu trabalhava em outra empresa. Aí, a partir do momento que eu saí, ela começou a bancar as contas de casa, né, com o trabalho de bancária dela. Aí depois de um certo ponto, quando eu vi que dava de bancar os dois juntos, aí você trouxe ela para dentro da empresa. Porque eu teria que ter outra pessoa para fazer o serviço financeiro e tudo mais, porque a empresa estava começando a criar outra proporção. Então a gente conseguiu dar esse passo de sair do banco lá e ficar também só focado na construtora. Perfeito. E agora eu quero te fazer uma pergunta em relação ao UNK. Como você falou, chegou o momento de eu trabalhar com o empreendimento vertical, apareceu a UNK, você acabou conversando com o Maurício e com outras pessoas do mercado e entendendo, obviamente você fez algumas pesquisas para procurar um escritório que pudesse te atender com arquitetura, com engenharia, inclusive com marketing. O que a UNK trouxe para a vida da EBS? O grande problema que a gente enfrenta é que a gente tem que contratar vários escritórios separados. Essa é a intenção da UNK até, né? Quando eu comecei a pensar em prédios, eu fui atrás de projetistas, aí eu encontrava um que só fazia o arquitetônico, um só fazia o estrutural, um só fazia... Então daí eu teria que conversar com todo mundo e é bem complicado. A obra em si já toma bastante tempo da gente, então se tiver que tomar conta dessa parte também, fica menos tempo para a gente tomar conta da empresa em si. Então o ponto de estar tudo num lugar
facilita muito para mim. Por ter o marketing, por ter todos os projetos compatibilizados, provavelmente vocês têm problemas lá que eu nem fico sabendo, então, para poder executar o projeto, né? Então, isso tudo facilita muito para a construtora. Perfeito. Isso é bom de ouvir, né? A gente costuma conversar com outros construtores, e realmente um dos objetivos da Obra em Pauta é poder a gente estar falando aqui sem papas na língua, inclusive da maneira que a gente né, Jair? A gente já se conhece há algum tempo e a gente vem trazendo essa proposta para entender de fato, né, o que a UNK oferece em relação à arquitetura, à engenharia e o marketing. Então, isso de fato, além da projeto, o papel aceita praticamente tudo. A gente sabe disso, né? Porém, no momento que você pega e recebe um projeto e consegue estar executando ele da maneira como veio de lá, isso é de fato, ou eu tô aqui só vendendo meu peixe? Não, ter essa base ajudando a gente é muito importante. Durante a obra acontecem várias dúvidas, então a gente liga lá pro pessoal, tem o responsável, que é o Maurício ali, né? A gente chama ele já indica se é um problema elétrico, ele indica a pessoa que vai responder, o problema hidráulico, problema estrutural. Mas é muito mais fácil ter uma pessoa responsável do que ter várias pessoas. Daí, se tem várias empresas, um fala que o problema é dele, outro que o problema é lá. Então, se tu tem um pai da criança, vamos colocar assim, é muito mais fácil de tocar a obra em si. Dá muito menos problemas. Vamos falar um pouquinho mais desse projeto que a gente está conversando aqui agora, que é o Opus Residência. Eu queria entender um pouco, Jair, por que o Opus, você escolheu esse local, esse bairro para fazer o seu primeiro empreendimento vertical? Então, eu sou de Itajaí e eu sou do bairro Cordeiros. Então, eu conheço bem o mercado aqui. Eu sempre construí muito focado no bairro Cordeiros. Construí também em outras regiões, mas a base era aqui, né? Então, era um mercado que eu conhecia. Então, era muito mais fácil tu começar arriscando por algo que é mais seguro. Então, foi por isso que a gente escolheu o bairro Cordeiros aqui, tá? Então, a gente fez um estudo de mercado, tem várias outras construtoras aqui no bairro. Eles eram muito focados em suíte mais um. Então, uma coisa que eu sempre coloquei desde o início do projeto era que tinha que ser suíte mais dois para não ser só mais um no mercado. A gente tem um diferencial. Sim, e a gente focou também bastante em qualidade visual. Então, na parte de visual do empreendimento aqui, parte fachada e tudo mais, para se destacar no mercado. Eu não queria ser só mais um, eu queria ter alguma coisinha para acrescentar mais. Tanto que a gente conseguiu vender bem o projeto aqui. Em relação às vendas, tá? Eu sei que tá 100% das unidades vendidas, isso é gratificante de ver. Muito também tem porque vocês da EBS dão um suporte muito grande para os corretores, que são os grandes parceiros que acabam vendendo o empreendimento. Então, nesse contexto, o que você vê que vocês fizeram procurando diferencial para o mercado, além de fachada, além de ter uma obra estruturada? Como que você vê isso? Então, desde o início eu me coloquei à disposição dos corretores para fazer todas as visitas com clientes e tudo mais. Não é toda visita que dá certo, tem várias visitas que acabam não saindo, tanto pelo cliente escolher outro apartamento ou qualquer outro motivo, né? Mas toda vida que o corretor precisou, a gente agendou. Eu sentei ali na frente do cliente, conversei com ele frente a frente. Nada melhor do que o pai da criança para explicar o projeto. Então é muito mais tranquilo, dá muito mais tranquilidade para o cliente ver que o proprietário da consultora está aqui, que ele sabe o que está acontecendo no empreendimento. Chega aqui, vê a obra limpinha também, tudo mais, né, organizada. Então é mais tranquilo de fazer a venda nesse sentido, né? E deixa eu te perguntar, em relação aos materiais de marketing que a UNK trabalhou junto com vocês, foi um fator diferencial que ajudou a gerar as vendas? Sim. Porque eu me lembro que o Jair foi um dos primeiros clientes que falou com a gente assim, ó, Adelon, eu preciso que além das imagens eu consiga gerar um passeio 360. Aí eu falei, tá, Jair, a gente, naquela época a gente não tinha essa tecnologia, mas eu falei, cara, a gente vai fazer. A gente fez, e como que foi isso? Eu só usava o 360. A minha apresentação basicamente era colocar os 360 ali girando e conversando com os clientes. Ó, vai ter esse detalhe aqui, vai ter esse detalhe ali. A gente até tomou bastante tempo para afinar bastante as imagens, porque a gente queria que o que aparecesse realmente
fosse o que a gente realmente vai entregar aqui. Certo. Então a gente pediu para mexer várias vezes nas imagens para poder tentar deixar o mais parecido com o que a gente vai entregar, né? iria realmente entregar. Então me ajudou bastante. Perfeito. Sem o 3D seria outra realidade de vendas. Maravilha. E em relação, você falou da aceitação do público em relação a ser uma suíte mais 2. Esse também foi um dos diferenciais que a construtora, que o projeto do Opus trouxe para o bairro? Sim, eu foquei daí com os corretores no perfil que iria comprar aqui. Era sempre alguém com uma família um pouco mais estruturada, não é casal muito novo, vamos colocar assim, né? Porque tem um valor agregado um pouquinho maior. Mas sabendo o público que iria preferir esse tipo de empreendimento aqui, Itajaí tem muito profissional liberal. Todos os empreendimentos que eu fazia antes, eu tinha muita demanda para terceiro quarto, tanto para home office quanto para escritório, para closet, para tudo mais. Então foi uma parte que ajudou bastante, porque eu sabia o público que iria comprar aqui, né? Então toda vida que o corretor vinha perguntava o que tu acha, eu falava, não, é esse tipo de público aqui, então facilitava bastante, né? Maravilha. A gente sabe que quando a gente vai batizar a criança, vamos falar assim, né, o empreendimento, enquanto profissionais de marketing, a gente acaba trazendo uma linha de comunicação que possa ser agregada pro produto. Quando a gente começou a conversar no início, a gente trouxe algumas opções, né, para estar fazendo esse casamento. E eu queria entender por que você acabou escolhendo, você, a Ângela, o pessoal da EBS, acabaram escolhendo o Opus. Então, quando você me indicou lá as opções de nomenclatura, tinha vários nomes lá, mas eu considerei a maioria tudo muito genérico, tá? E o nome Opus que estava lá no cantinho foi até o último que tu explicou no dia lá, o porquê dele. Ele trouxe esse duplo significado, tanto da parte musical quanto da parte do latim, que significa trabalho, dia de obra e tudo mais. Então, por ter esse duplo significado, eu gostei bastante. É um nomezinho pequeno, um nomezinho forte. Então, foi a parte que mais me agradou na parte da nomenclatura. Aí, olhando para essa parte, já que tinha a parte musical no nome, a gente está tentando agora seguir a parte musical nos próximos empreendimentos que a gente vai lançar. Maravilha. E olha, falando nisso, é bem gratificante a gente entender que a gente começa trabalhando com o Opus Residência, com a EBS. E o Jair e a Ângela que vem com essa proposta, ok, vamos verticalizar nossa empresa, fizemos o Opus, a gente fez um segundo projeto com vocês que eu gostaria que esboçasse um pouquinho dele, ele já está no mercado também. Sim. Qual que é esse empreendimento? Então, o próximo é o Symphony, são 72 apartamentos. Aí lá a gente tem tanto suíte mais 1 quanto suíte mais 2. Fica no bairro São João ali. E já está com as vendas bem avançadas e agora, no final do ano, a gente já inicia a parte de perfuração, de estrutura do empreendimento. Então, olha só, o construtor nos procura para o empreendimento, ele começa o segundo empreendimento, que é o Symphony, e eu acho que tem mais alguma coisa acontecendo aí, a gente já pode comentar algo nesse contexto? Tem um outro terreno que eu já tenho contrato de tessão ali no terreno, a gente está brigando agora por parte de projeto e tudo mais, então nos próximos meses a gente já coloca na prefeitura, daqui a pouco então vem a parte de lançamento pro próximo empreendimento. Maravilha. Eu quero agradecer a você, Jair, por essa parceria, por estar dedicando o seu tempo também para esse bate-papo, que a gente sabe que seu tempo também é muito procurado, tem muitas obrigações aqui. Você, a Ângela, que está aqui também atrás das câmeras, tá? Toda a equipe da EBS que também veio dar esse suporte ao meu time da UNK que está trabalhando com a gente, e falar que a gente vai estar dando andamento nesse projeto de obra em pauta, trocando algumas ideias com outros construtores, visitando outras obras que a UNK acabou desenvolvendo em parceria, e daqui na frente, logo aqui no futuro, a gente vai estar gravando também no Symphony, fazendo um outro bate-papo, e em breve também, se possível, a gente possa estar vindo aqui visitar a obra pronta para fazer uma outra conversa. Jair, obrigado, meu irmão. Valeu, Tamo obrigado. junto.